Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Olha, nós aqui outra vez, de repente, né? Falar um pouco sobre a introdução de um assunto que vamos ter assim mais de um vídeo, né? Que é falar sobre o novo nascimento, baseado, né? No que Jesus conversou com Nicodemos. Nicodemos, ele tem o evangelho, fez o evangelho, porque Jesus, ele passou para ele o que é o novo nascimento, passou para ele, né, o evangelho, que é a novidade de vida. E Nicodemos, ele fez o evangelho, ele revelou, ele escreveu aquilo, né, que foi lhe revelado por Jesus. Mas este evangelho, né, foi o culto. Né? Foi oculto por um sistema, na verdade, preste atenção, hein? Que na realidade, o João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não vai ficar libertando, né? Libertará. Então, muitas verdades foi oculta, né? O livro de Enoque, né? É sobre a revelação de Enoque, porque Enoque foi assim, uma das de novo nascimento daquele que foi Jesus. Eu lembrei de João 1, né, versículo 1, que diz assim: no princípio era o verbo, né, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, verdade? Então no princípio, então sabemos que o verbo teve princípio, meio, né? Mas nunca terá fim. Por quê? Porque a palavra diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então fim não tem. Então sabemos que aqui em Hebreus 1, no versículo 6, que fala dos anjos, né? E fala daquele que foi resiliente, né? De Jesus, porque vem e fala assim: o filho e os anjos. O filho e os anjos. Então sabemos que os filhos de Deus foi assim primeiro os anjos, né? Os anjos são os filhos de Deus. Tanto é que em Gênesis, né, lá tem uma passagem que fala que os filhos de Deus se envolveram com as filhas do homem, né? Saiu um outro vídeo, já falamos sobre isso, entende? Então aqui em Hebreus 1, no versículo 5, diz assim: o filho e os anjos, porque filhos já eram todos, né? Anjos, que toda a criação, né, de Deus, ele criou, ele filmou, entendeu? Mas ele assim pegou um para ser como ele, né? Ele escolheu um, gerou como filho, né? Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu te gerei, entendeu? Hoje eu gerei você. Então a qual? Então foi assim um dos filhos, né? Claro que ele não usurpou de ser igual a Deus, né? Mas ele foi feito como Deus. Ele foi gerado como filho para poder vir aqui e pagar o preço, todo mundo sabe, né? Presta atenção. Entendeu? Pagar o preço na carne, não é verdade? Presta atenção. Então, o que é principal para o nosso tema de hoje, novo nascimento, nós vamos aqui ter uma base no versículo 6 de Hebreus 1, que diz assim, ó: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E novamente, então, nós entendemos que já em Jesus Cristo sempre houve um novo nascimento, né? Novo nascimento. Ao longo dos tempos, na plenitude dos tempos. Porque nesse entendimento aqui de Hebreus 1, você entende que novamente ele foi introduzido. Ele nasceu de novo no mundo, mas desta vez como filho.
Então ele já passou várias vezes, esse resiliente Jesus Cristo, já passou várias vezes no mundo, na eternidade, né? Mas não como filho. Só foi uma vez que ele passou como filho, né? Filho unigênito, primogênito. Entendeu? Presta atenção. Então essa introdução para a gente já vir entender que o próprio Cristo, né? Ele veio, foi o ministério de Jesus, né? De Jesus de Nazaré. Se revelar o resiliente Cristo, né? Universal para todos. O Jesus de Nazaré físico, já sabemos da história, que ele veio, né, para aquele povo de Israel, não é verdade? Tanto é que na antiguidade, para ser reconhecido aquele Deus, né, aquele Deus que veio para aquele povo, se falava o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque tinha variedades de Deus, né? Tanto é que se você vê lá em Gênesis, né, até o próprio pai de Abraão, né, eles eram o que? Politeísta. Acreditavam-se em vários deuses, né? Entendeu? Que a primeira criação, verdade? Mas foi separado ali um Deus para Israel, não é verdade? Deus de lá do princípio, né? Então, Deus do haja, né? Então, nós entendemos que foi preparado esse Deus para Israel, esse que veio a ser Jesus Cristo, né? Veio lá Deus do início sendo preparado para Israel, para resgatar este povo, para vir através desse povo, né? Para requerer o DNA lá do princípio, que foi perdido no primeiro Adão, não é verdade? Então ele veio trazer, né, que houve aqui a mistura do DNA, né, já falamos sobre isso, por isso que a semente do mal, Caim, né, um DNA danificado, ali danificou uma humanidade inteira, porque né, ele se multiplicou, na verdade. Presta atenção. Então Jesus, ele foi um ser, né? Porque há variedade de ser. Vocês têm que entender isso. Variedade que não tem como você conhecer, entender milhões de seres. Nós nos limitamos, né, nesse ser humano. Não é só ser humano. E ainda mais temos que entender que os primeiros seres humanos criados não foram da nossa genética. Não. De lá para cá mudou-se muito. E nós estamos num momento de transição, de final de tempos, né? Nós estamos num final de tempos e todo final de tempo tem um novo nascimento. E nós estamos num final de tempo, quando Jesus de Nazaré veio, ali foi um final de tempos, né? Ali nasceu uma outra realidade, teve que nascer um novo povo, verdade? Preste atenção, hoje, nesses tempos, né? Me parece, né, 1844, alguma coisa assim para cá, nós já vivemos uma nova realidade, né? Foi assim uma gravidez, né? Uma gravidez que já estamos no momento, né, do parto, das dores do parto, né? Tem que haver o nascimento. Quando a mulher está grávida, a criança nasce. Quando chega o momento, nasce. Claro que nós não sabemos o dia, a hora certa que vai nascer, né? Assim, palavra. Mas vai nascer. E esse momento que nós estamos vivendo, o momento da expectativa de a qualquer momento ter o nascimento. Porque é preciso nascer de novo.
né? Nós vamos ler a passagem de Jesus com Nicodemos. É preciso agora nascer de novo. Então, para se nascer de novo, tem que ter um entendimento. Tem que largar a religiosidade de lado para compreender esse novo nascimento. Então, o homem está no momento de transição, né? Momento de mudança de DNA, uma frase assim para que se compreenda. Vai vir um novo, uma renovação, um novo, né? Um novo ser humano. Está entrando já há muito tempo, já está entrando aos pouquinhos de novo na Terra, né? Tivemos aí aquele tempo aí de todo mundo usar máscara, né? Ali já teve uma limpa, infelizmente, de um DNA passado, né? Que não suportou. E para frente, assim, não vai ser diferente, né? Está sendo assim peneirado. E só vai ficar o ser novo, né? O novo ser humano que vai suportar, né? O ser novo, eles vão suportar o novo clima, novo que vai entrar num... Estamos caminhando, temos que entrar na quinta dimensão, né? Assim como Paulo lá em 2 Coríntios 12, que ele, quando ele foi, né, no mundo, né, na galáxia, no mundo dimensional, ele ficou atordoado, né, porque ele não compreendia, só compreendia as coisas, mas foi revelado para ele esse mundo paralelo. Então ele ficou, eu não sei se eu estava no corpo, se eu estava fora do corpo, eu não sei. Eu sei que eu ouvi palavras e entendeu que é difícil até de falar, né? E ali, segundo ali o que está escrito, ele foi na terceira, né? Na terceiro, que fala terceiro céu, né? Mas a gente fala céu é modo de falar, né? Tanto é que, por exemplo, as pessoas, o sistema, às vezes, Deus de criancinha nos ensinou que a gente vai para o inferno ou para o céu. E João 3, versículo 12, 13, do 11 ao 13, ali está falando que para o céu ninguém vai, a não ser aquele que veio de lá, que está falando sobre Jesus Cristo, né? Então, é outro céu, esse céu ninguém alcança, nenhum ser criado alcança, a não ser aquele que viveu aqui na terra, Jesus Cristo, porque ele veio de lá, dessa dimensão, entende? Tá entendendo o espírito da coisa? Então, uma variedade de céu, né? Há o terceiro, sétimo céu, esse céu que só Jesus Cristo veio e foi, né? O nono, né? O nono céu, nona dimensão, como vocês queiram entender, de verdade. E os seres, os outros seres, né? Assim, esse que, né, que habitou na terra, e tudo, trabalham mais até o sétimo, né? O sétimo, sete é perfeição. São seres, não é verdade? Perfeitos na sua criação. É aí que vem a confusão, porque seres são seres, né, de outros origem, de outras origens. Então não necessariamente é daí que vem, porque eles são trabalhadores. Tem uns não tem esse negócio de sentimento, né? São trabalhadores. Tem outros que atuam em várias regiões, né? Em várias regiões, no mar, no vento, no ar, entendeu? Na mata. Então, variedades de trabalhadores. Aquele que se fez carne e habitou entre nós, né? Fez a obra e ele consumou, ele disse, está consumado, né? E me parece que em Hebreus
Hebreus 2,14. Eu vou ver se está aqui rapidão. Vou me ler para vocês. Porque nós também somos seres, né? Eu vou ler, melhor ler para vocês verem. Presta atenção. Hebreus 2,14. Se confere, diz assim, ó, visto, pois, que os filhos, né? Presta atenção, têm participação comum de carne e sangue. Também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Entendeu? O diabo é carne. Presta atenção, vocês leem e relêem esse versículo, que aí vocês vão entender que, olha, que nós também participamos, como Jesus participou, de carne e sangue, né? Ele falou, Jesus, filhinhos, vocês estão no mundo, vocês não são desse mundo, como eu também não sou, tá? No livro de João, né? Capítulo 17. Então nós somos seres que estamos aqui revestidos também, assim como Jesus fez. A diferença é que nós aqui nascemos realmente como filho do homem, não é verdade? É gerado pela carne, pelos humanos aqui, esse veículo que nós habitamos nele. Mas Jesus Cristo, Jesus de Nazaré não foi, não veio de homem, né? Não veio do homem. Ele foi feito e posto no ventre de Maria, né? De uma outra substância diferente da nossa. Então ele era semelhante e nós somos semelhantes, né? Lá em Gênesis, né, 1:26, façamos o homem a nossa imagem, o que? Em semelhança. Entendeu? A menina está prestando atenção? Então eu vou ler de novo, hein? Presta atenção. 14, versículo 14 de Hebreus 2. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse. Por que eu estou lendo esse versículo? Para que em sua morte destruísse esse inimigo aí que o homem teme. Então, se este inimigo não foi destruído, então Jesus ainda não consumou a sua obra. Tá entendendo? Quando alguém induz você a falar, o inimigo, que inimigo, não. Esse que falam inimigo são seres, sim. São seres, mas trabalhadores. Tem do bem, tem do mal, mas são trabalhadores. Tudo Deus criou. Foi Ele que criou. Lembra lá no Egito? Quem foi que mandou as pragas? Entendeu? Preste atenção. Faraó ali reteve o povo, pensou que ele estava retendo. Não, era propósito de Deus. Ou Deus não é soberano. Jesus veio e cumpriu, né? Romanos 10,4 fala que o fim da lei é Cristo. Romanos 8 fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então não existe mais aqui nesta nossa realidade pecador, é engano, porque pecado era a transgressão da lei, e a lei ficou lá em Jesus, assim como o profeta. Profetas profetizaram até João. João está aí na tua casa, entendeu? Então precisamos dessa introdução na cachola para entender que Deus é soberano, tudo Ele fez. Me parece que é Isaías 45, me parece, né? Que fala ali, que ele ali diz que Deus fala, eu criei o bem e eu criei o mal. Entende? Presta atenção, hein?
Então, voltando aqui nesse versículo 14 de Hebreus 2, quando fala assim que Jesus, né, morreu na cruz para destruir aquele que tem o poder, o quê? Da morte. Agora presta bem atenção. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó: o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, se este inimigo que, entendeu? Que vocês falam, tá por aí, então Jesus ainda não foi para a cruz. Foi na cruz que ele disse: está consumado. Entendeu? O último inimigo, entendeu? É preciso essa introdução para entender o novo nascimento. Que nascemos de novo, ressurgimos. Presta atenção, hein? Presta atenção. Mas alguém, ou no versículo 35 de 1 Coríntios 15, mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Né? 36. Insensato. O que você semeia não nasce se primeiro que não morrer. Então não é reencarnação, é ressurreição. Que o próprio Jesus Cristo, né, veio trazer este ministério, esse entendimento para o povo. Lembra? Jesus, depois da cruz ali, chegou, andou por cima do mar, se mostrou, comeu peixe, né, com Pedro. Pedro, o fantasma não entendeu, não entendia, e ninguém entende até hoje, né? Quando se fala de ver, materializar, né? Materializar. Por isso que eles não se manifestam de maneiras que era preciso na nossa realidade. Já é preciso ter esse entendimento, essa integração. Mas hoje a mente ainda está como lá a de Pedro, né? Quando Jesus foi ali, naquele momento ali que apareceu Elias e Moisés de novo, o que Pedro falou? Eu vou fazer capela, dá para os três, não sei o quê. Entendeu? Então temos que entender a palavra. Mas a palavra espiritual, porque eu acabei de ler, vocês leia e releia. Hebreus 2,14. Leia e releia lá no, acho que versículo 14 até o 17 também, de João 17. Filhinhos, estáis no mundo, mas vocês não são desse mundo, como eu também não sou. Entende? Jeremias, antes que você estivesse no ventre da sua mãe, entendeu? Eu te designei para você ser profeta. Então aquele de que foi Jeremias, né, não foi só Jeremias, ele sempre teve o que? Um fim e um começo. Dependendo da necessidade, do propósito de Deus, acabamos de ler, hein? Versículo 35 de 1 Coríntios 15. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? Entendeu? Mortos ressuscitam. E com que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. Entende? Versículo 19 de 1 Coríntios 15, deixa eu achar aqui, está escrito assim, ó: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, quando nós lemos lá em Hebreus 2,14, né, que Jesus foi preciso ele vir morrer para, né, assim destruir o inimigo. E o plano de Deus não pode ser frustrado, né? Assim que nós entendemos. Então aqui no versículo
No versículo 51 de 1 Coríntios 15, diz assim para nós: eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, né? Corpos, está lá em Tessalonicenses, né? Corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis. Presta atenção, hein? No momento, no abrir e fechar de olhos, também de repente, como relâmpago, né? Tem passagem como ladrão, uma coisa de repente, presta atenção. Ao ressoar da última trombeta. O que é trombeta? Trombeta é isso que nós estamos falando, fazendo aqui, ó, falando. Não é ninguém tocando, é falando, a fala. Tudo que você fala, tudo que você prega, você está tocando trombeta. Entendeu, menino? Presta atenção. Num abrir e fechar de olhos, numa última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Aqui está falando ressuscitarão, porque ainda não tinha acontecido o juízo, porque Jesus de Nazaré, ali ele estava, se revelou para libertar os cativos e para juízo também dos cativos. Quer entender a libertação, né? Isaías 61, você lê Isaías 60, que é a novidade de vida que iria se revelar, e Isaías 61, o seu ministério, libertar os cativos, né? E juízo, versículo 2, para o dia da vingança do Senhor. Aí vocês vão lá para o último profeta que assim exortou Israel, Malaquias, no capítulo 1, versículo 1. Né? Ali está falando o quê? Do juízo. Se não houve juízo, então Jesus ainda não veio. Né? Presta atenção, hein? Então foi assim feito o juízo. Então aqui diz assim: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Presta atenção, hein? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Está na Bíblia de vocês? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Presta atenção, hein? Tragada foi a morte, o quê? Pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Então, se os mortos, nós, ainda não ressuscita, não ressurge, né? É vão, né? Tem uma passagem que fala: é vão a nossa pregação, né? É vão, né? Entendam isso. Que é necessário que ter ordem no nosso modo que de cultuar. É verdade? Presta atenção. Pois o último, então Jesus, ele venceu a morte, não é verdade? Já aconteceu. Ele foi o primeiro, né? Fala que ele é a primícia. Ele foi o primeiro a ressuscitar, nós com ele. Verdade? Primeiro ressuscitou aqueles que já tinham perdido, né? Que estavam naquele tempo dormindo, né? Que fala, que já tinham perdido a sua carne, vamos supor. Tanto é que tem Ezequiel 37, a profecia sobre isso. Que aqueles que já tinham morrido na carne, mas Jesus, ele foi para o quê? Dar vida e vida em abundância de novo. O Espírito, lê Ezequiel 37, entenderá. Entende? Os ossos já estavam sequíssimos. Entendeu? Então não é literalmente aquele osso, mas deu vida àquelas, o quê? Uma linguagem que entenda, aquelas pessoas. Entende? Os resilientes reviveu em outro corpo. Eu li aqui para vocês. Em outro corpo. É preciso ter um outro corpo, mas preciso um morrer para ter o outro.
Entendeu, menino? Aqui no versículo 12 de 1 Coríntios 15 diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa o que? Pregação. E é vã a fé que vocês têm. A fé em quem? Qual é a fé que é o dom de Deus em nós? A fé que nós não morremos. A fé que realmente Ele deu vida e vida em abundância. A fé de Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza do que nós não vemos. Corpo físico você vê. Presta atenção, hein? Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá entendendo, menino? Então diz aqui, ó. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falso testemunho. Porque o mundo inventa uma religiosidade de muita coisa, muito isso, muito aquilo, inventam um monte de coisa, inventam variedade de coisas, mas são coisas terrenas. Jesus apenas veio trazer vida e vida em abundância. Entender, né? Hebreus 5, a partir do versículo 11, lê ali, ó. Vocês precisam entender o oráculo do céu, mas se vocês querem viver direitinho, né? Então a palavra diz que nós precisamos entender o mistério, né? Que foi esse mistério foi escrito para ser nos revelado a nós, porque nós agora precisamos avançar no entendimento para sairmos de uma vez por toda dessa terceira dimensão, o terceiro céu, como queiram dizer, porque nós não vamos mais suportar. E todos aqueles que não avançar, está chegando a hora de partir para um novo tempo. E esse tempo não é bom, não. Esse lugar não é bom. Talvez seja o que o sistema ensinou que é inferno. Eu aprendi na escola que inferno é como um cemitério hoje, né? É onde enterra a carne. Mas, enfim, temos que entender. Então, versículo 16 diz assim, ó, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa, o quê? A fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem que nos seus pecados, né? Porque se Cristo, se tudo já aconteceu, se Cristo não ressuscitou, né? Nós permanecemos o que? Nos pecados. E o fim da lei, o fim dos pecados, o fim da lei é Cristo. Entende? Se não foi consumado, ainda existe pecado, aí sim. Muita gente fala no púlpito, né, sobre pecado. Porque pecado é transgressão da lei. Então há uma, como é que fala? Uma confusão, né? Porque sabem lei, falam que o fim da lei foi Cristo, né? Que nenhuma condenação há para quem está em Cristo, né? Mas aí sabem que transgressão da lei, né, é pecado, pecado é transgressão da lei. Nós não estamos mais na lei, então não somos transgressores. Também vivemos, né, vivemos filosofia, então por isso não aprendemos, né, de vã filosofia, de vã doutrina, vã ensinamento. Né, ensinamentos de oba-oba, disso, daquilo outro, de propósito terreno, né, para a construção, né, para a construção de templos que Jesus derrubou o templo. Disse, não,
Não vai ficar pedra sobre pedra. E Atos 17, versículo 24, diz que Deus ele não habita em templos feitos por mal, não. Então há uma construção da Igreja de Cristo pessoas, mas se prioriza a construção de igreja, paredes, né? Estatutos, bandeiras. A nossa bandeira, nosso estatuto é Cristo. Verdade? Ressurreto. Presta atenção, que Jesus, ele, aí instruindo sobre Cristo, ele disse: aonde tiver 2 ou 3 ou mais, em meu nome ali eu estarei. Eis que eu vou estar convosco todos os dias. Mas o sistema não compreende muito. Então nós temos que entender, compreender, e vamos fazer no próximo vídeo ainda mais um resumo sobre isso, porque era preciso entender tudo que nós falamos aqui para compreender o que é o novo nascimento, porque foi exatamente Jesus que conversou com Nicodemos, e Nicodemos conversou com Jesus, né? E assim entendeu a posição, né? Então aqui em João 4, né? João 3, que traz, vamos ler um pouquinho, diz assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então nós temos que entender que ele era líder, né? Eu gosto dessa versão aqui do Viva, né? Que fala melhor para que entenda. A versão aqui da Viva diz assim, ó: havia uma autoridade religiosa entre os judeus, cujo o nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disto. Vamos dar uma pausa para a gente entender esse versículo 1 de João 3. Então havia uma autoridade. Sabemos que Nicodemos era uma autoridade religiosa. Mas tem uma coisa que não informa aqui, ou tem outras traduções que fala assim, que ele era um fariseu. É preciso que entenda que ele era um fariseu. Ele era um líder religioso, ele fariseu, né? Naquele tempo de Jesus, os religiosos, né? Era fariseus, saduceus, essênios, zelotes. E ele era um fariseu. E os fariseus naquela época foram os únicos que começaram a buscar conhecimento. Entende? A buscar conhecimento. Quando viram Jesus ali, compreenderam que ele era um rabi, né? E quiseram aproveitar disso, tá entendendo? E Nicodemos era um deles, entendeu? Era ali um fariseu. Tanto é que Paulo, né, estudou com Gamaliel. Paulo também, ele era um fariseu, entendeu? Então é preciso entender algumas coisas para nós entendermos. Então ele era líder, né? E ele foi à noite ali conversar, né? Para querer entender mesmo. Porque ele mesmo falou: sabemos que tu és o mestre. Porque ninguém pode fazer, né, essas coisas que tu fazes se realmente tu não fosse o Filho de Deus. Eles estavam ali compreendendo. Então por isso Jesus falou tudo para Nicodemos. Mas primeiro o advertiu, né? Porque Jesus respondeu: verdadeiramente
digo-lhes isto: se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus, né? Nunca poderá ver o reino espiritual. É preciso nascer de novo. Lembra que nós lemos em 1 Coríntios 15 lá, né? Que falou, para poder nascer tem que morrer. Entendeu? Então Jesus respondeu: o que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Entendeu? A carne volta para o pó, tem que morrer. Entendeu? Mas o Espírito, né, vivifica. Em Cristo nós somos vivificados. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Né? Já lemos lá em 1 Coríntios 15, né? O que é nascer de novo. Que é preciso, que é necessário. Assim como você pode ouvir, o vento não pode dizer de onde ele vem ou para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do quê? Do Espírito. Entende? A carne sabe, tu sabe que nasceu fulano em tal lugar, que morreu também em tal lugar, ou está vivendo em tal lugar. Mas espírito resiliente, entendeu, menina? Presta atenção. Sabe não. Nem nós sabemos. Quando nós voarmos, para onde nós vamos. Lembra? Que o homem fica com esse negócio, vou para o céu, vou para o inferno, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E Jesus, ele ensinou o quê? João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele falou, no céu para vocês ir, vou arrumar um céu para você, ou vocês todo mundo vai para o mesmo céu. Não foi a conversa, não foi essa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Entendeu? Não é conjunto habitacional não, hein? Presta atenção, menino. Desse jeito. Então ele disse assim, ó, Jesus respondeu, você é mestre em Israel e ainda assim não entende essas coisas? Eu afirmo a você que isto é verdade. Tá vendo? Você é mestre, tu não sabe. Entendeu? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Presta atenção, versículo 11. Aí Jesus disse assim, ó, eu afirmo a você que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e testemunhamos do que vimos. E mesmo assim vocês não querem crer em mim. Quer crer? Vai falar do mundo espiritual, todo mundo vira a cara, não quer saber, só quer saber. Entendeu? Escolha de dançar, fazer acontecer. Presta atenção. Presta atenção, hein? Versículo 12 de João 3. Se vocês... Presta atenção, Jesus está falando para Nicodemos. Tá, conversa ainda aqui, ó. Se vocês não creem em mim, nem quando eu falo sobre coisas como estas que acontecem aqui entre o homem, aqui na terra, como vocês crerão se eu falar de coisas espirituais, celestes? Está falando para Nicodemos. Foi falado. Sabe por quê? Que Jesus gosta de quem se interessa, de quem quer saber. Entendeu? Porque para poder compartilhar, como ouvirão se não houver quem pregue, né? Então Jesus continuou falando a Nicodemos no versículo, né? No versículo aqui 12. Se vocês não creem em mim, nem quando eu falo sobre coisas como estas que acontecem aqui entre os homens, como vocês crerão se eu falar das coisas espirituais? Agora, importante é o versículo 13, hein? Ninguém jamais, sabe quem que é jamais?
ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio de lá, que veio do céu. Quer saber? O Filho do Homem, Jesus de Nazaré, foi o único, porque está se falando do resiliente, ele veio de lá, ele era um corpo semelhante ao homem, mas ele não era, né? Ele falou em João 17, feliz estás no mundo, mas tu não é desse mundo, como eu também não sou. E foi feito nós a semelhança dele. Mas o corpo físico dele foi feito semelhante. Nós somos filhos do homem. Mas Jesus de Nazaré não foi. Então ele foi o único que foi para este céu. Entendeu? E nós entendemos como céu. Entendemos que céu é uma expressão, né? A variedade de céu, se você olhar para cima, você vai falar o quê? Estou olhando para o céu. A variedade de céu. Paulo falou, eu não sei se eu fui ao terceiro céu, e eu não sei se eu estava no corpo, se eu estava fora do corpo, não sei. A variedade de céu. E aqui está falando, ninguém foi para o céu. Está entendendo como o céu é uma expressão? Se Paulo falou que foi ao terceiro céu, entendeu? A palavra céu é uma expressão de se falar deste mundo dimensional. Entendeu, menina? Presta atenção. Então ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém. Então nós fizemos esse primeiro vídeo falando sobre esse tema, né? Essa introdução sobre o novo nascimento, sobre essa conversa que Jesus teve com Nicodemos. Jesus foi um ser dimensional, né, que se materializou numa missão, reavendo o estado de vida dos seres que estavam e estão humanos, verdade? Então nós vamos ficar por aqui, né? E vamos continuar num próximo vídeo, porque esse assunto é extenso, mas nós vamos compreender para poder compartilhar. Entendeu, menina? Presta atenção. Se inscrevam em nosso canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada. Compartilha com outros, com seus familiares, com grupos. Vamos, assim, se unir neste assunto, estudar, né? Pode botar no comentário, questionar, me ensinar, porque nós precisamos conhecer a verdade para nos libertar. Entendeu? Me presta atenção? Beijo no coração. E vamos, numa nova oportunidade, a qualquer momento, continuar. Porque a palavra diz, como ouvirão se não houver quem pregue, como crerão se não houver quem ensine, né? Então não somos mestres, mas somos discípulos, fazendo discípulos.